Olá a todos! Nessa aula a gente vai falar de maneira bem breve sobre um novo tipo de função, que são as funções vetoriais de uma variável. Essas funções, na verdade, são aquelas funções que a gente já viu na aula passada, que são funções que, para cada valor de uma variável real t, ela vai te dar um vetor r. Ok? Por isso que é uma função vetorial de uma variável real. As componentes dessa função vetorial vão ser funções reais x de t e y de t, que vão formar as coordenadas de um ponto, e como a gente já viu, à medida que o t varia, esse ponto vai variar, ou então pode pensar que o vetor vai variar, e à medida que esse vetor ou ponto vão variando, vai descrever uma curva aí que a gente diz que é o gráfico dessa função vetorial. Os conceitos de cálculo para esse tipo de função vão ser definidos de maneira bem parecida com os das funções reais, mas na prática, basta você calcular componente por componente. Então, por exemplo, o limite dessa função vetorial, quando t vai para um valor t0, por exemplo, pode ser calculado simplesmente pegando o limite da componente x, aí vai dar um valor e pega como na direção y. E pega o limite do y e bota na direção j. Ok? Então basta calcular componente a componente. Da mesma maneira, continuidade. Essa função vetorial vai ser contínua se cada uma das componentes forem contínuas. Ok? E o significado vai ser o mesmo de antes. Uma curva assim que não tenha quebras vai ser contínua. Se alguma dessas variáveis aqui tiver uma descontinuidade, então aquela curva lá também vai dar um salto, ou então vai ter um buraco, alguma coisa assim. A derivada dessa função r em relação a t pode ser definida de maneira bem parecida com as outras funções. Vai ser o limite quando ΔT vai para zero, da função calculada num t mais ΔT, menos calculada num t sobre ΔT. E na prática também, para realmente calcular essa derivada, basta calcular a derivada do x, derivada do y e botar lá nas componentes i e j. O significado dessa derivada é bem interessante, bem útil, que vai ser o seguinte. Digamos que no tempo t eu tenha esse vetor aqui r de t, ok? Aí passou um tempozinho, vou ter um tempo t mais ΔT, o vetor vai ter mudado para esse outro ponto aqui da curva, ok? R de t mais ΔT menos R de t seria a diferença entre esses dois vetores, que seria esse vetorzinho ΔR aqui, indo de um para o outro, ok? E vocês podem imaginar que, à medida que o ΔT for bem pequeno, esses dois vetores aqui vão estar bem próximos, né? Porque o t vai ter andado pouco. Se esses dois vetores estiverem bem próximos, se esse aqui, por exemplo, estiver mais ou menos aqui, o ΔR já vai estar quase tangente à curva, ok? No limite infinitesimal, quando ΔT vai para zero, esse vetor vermelho aqui vai tender a ficar tangente. Então, essa derivada, que é o limite, vai ser exatamente tangente à curva, ok? Então, esse é um resultado importante. A derivada do r de t, o r' de t, vai dar sempre em cada ponto um vetor tangente à curva, ok? O diferencial dr também vai ser simplesmente o diferencial de x na direção y mais dy na direção j, ok? E você pode interpretar isso aí como eu estou ali num certo pontinho, a partir dali o t varia, né? Então vou ter o x vai variar um pouquinho, o dy vai variar um pouquinho, e o dr seria esse vetorzinho aqui, um vetorzinho infinitesimal tangente à curva, ok? E da mesma modo que o dx seria x' vezes dt, dy é y' dt, o dr também pode ser escrito como r' dt, ok? Então, como se pegasse esse dt e passasse para o lado de lá. Integral, também mesma coisa. Para calcular a integral de r de t dt, basta você calcular a integral da componente x, integral da componente y e botar as direções i e j. Ok? Então, para trabalhar com essas funções vetoriais, basta trabalhar componente por componente. Ok? E os significados e interpretações são bem parecidos com os que a gente já tinha. As propriedades também vão ser bem parecidas com as que você já conhece. Okay? Então aqui tem algumas regrinhas de derivação. Então a gente tem, por exemplo, se a minha função vetorial na verdade for um vetor constante, a derivada vai dar sempre zero.
Se eu tiver uma função vetorial R multiplicada por uma constante, essa constante aqui é numérica, aquela lá era vetorial, essa aqui é numérica. Você vai simplesmente, na hora de derivar, deixa a constante quieta, deriva só a função R. Derivada de uma soma ou subtração, vai virar soma ou subtração das derivadas. Se eu tiver uma função, essa aqui é uma função real, função escalar, vezes a função vetorial, e eu quiser derivar, aí é uma regra do produto igual que você já conhece. Vai ser a derivada da primeira, no caso a derivada de f, vezes r, mais f vezes a derivada de r. Se você tiver duas funções vetoriais, r1 e r2, e tiver calculando o produto escalar delas e derivando. A derivada do produto escalar também vai seguir uma regra do produto, que vai ser a derivada da primeira, produto escalar com a segunda, mais a primeira, produto escalar com a derivada da segunda. E é a mesma coisa se for produto vetorial. Então aqui vai dar a derivada da primeira, produto vetorial com a segunda, mais primeira, produto vetorial com a derivada da segunda. E se eu tiver uma função vetorial composta com uma função real f de t, vai ter uma regra da cadeia parecida com a que vocês já conhecem. Vai ser a derivada da função de fora, então R', composta com a de dentro sem derivar, e depois multiplicada pela derivada só da que estava lá dentro. Tá ok? Então são formulazinhas bem parecidas com as que vocês já conhecem para funções reais. Justamente porque as funções vetoriais vão ser definidas de maneira bem parecida a esses conceitos, e na prática você calcula simplesmente derivando, integrando, etc., componente por componente, então acaba tendo as mesmas propriedades. Uma propriedadezinha nova, que é bem útil em algumas situações, é o seguinte: digamos que o módulo da minha função r de t seja constante, ou seja, o r de t pode até variar, mas o módulo dele fica constante à medida que o t varia. Se isso aqui acontecer, sempre a derivada do r vai ser perpendicular ao próprio r. Okay? Por que isso é verdade? Vamos pegar o produto escalar de r com r. O produto escalar de r com r, vocês sabem que dá o módulo ao quadrado, né? E se o módulo é constante, o módulo ao quadrado também vai ser uma outra constante. Deriva os dois lados. Então, do lado de cá, vou ter derivada daquilo ali. Do lado direito, derivada de constante vai dar zero. Aplica agora essa regra aqui. Okay? Então, derivada desse produto escalar vai ser derivada do primeiro vezes produto escalar com o segundo, mais primeiro produto escalar com a derivada do segundo. Só que aqui eu tenho R', aqui eu tenho R'. Como produto escalar a ordem não importa, isso aqui vai ser igual àquilo. Então isso aqui na verdade dá duas vezes R' escalar com R. Passo 2 dividindo, vai sumir. Então tem que R' escalar R dá zero. E vocês devem lembrar que produto escalar de dois vetores dá zero justamente quando eles são perpendiculares. Okay? Então por isso que vale essa propriedade aqui. Módulo de um vetor vai ser constante, então a derivada dele vai ser perpendicular a ele mesmo. A principal aplicação dessas funções vetoriais é para descrever movimento de partículas, corpos, etc. no plano. Okay? Aliás, um detalhe, eu tenho feito até agora só funções vetoriais no plano, só com duas componentes, mas no espaço seria a mesma coisa, só que aí teria um xy, yj, zk. Okay? Mas tudo funciona de maneira bem parecida. Mas vamos fazer no plano só para ficar mais simples. Bom, então, digamos que eu tenha uma função vetorial r de t, e digamos que ela descreva justamente a posição de uma certa partícula em função do tempo t. Okay? Então, tem um r de t aqui, aqui eu teria uma partícula, um corpo, qualquer coisa. À medida que t varia, essa partícula vai descrever uma certa trajetória ali. Ok? Bom, aí o que vai acontecer? Do mesmo modo que calcular, vocês aprendem que se eu tiver uma função s de t, que descreve o movimento numa dimensão só, a derivada da velocidade, aqui é a mesma coisa. Derivada do vetor posição vai dar um vetor velocidade v. Ok? E o módulo disso aqui, ou seja, o módulo do vetor velocidade, vai ser, a gente vai representar por um v sem a setinha, porque agora vai ser um número, né, porque eu tirei o módulo. E esse vzinho a gente vai chamar simplesmente de velocidade, ou às vezes o pessoal chama de rapidez, justamente para não confundir com vetor velocidade. Okay? E derivada segunda da posição, a mesma coisa que derivada primeira do vetor velocidade, vai dar o vetor aceleração. Okay? Tirando o módulo disso, okay? Então o módulo do vetor aceleração vai dar aceleração ou aceleração escalar. Agora,
uma coisa que confunde, pelo menos de início, é que essa aceleração escalar não é a derivada daquela velocidade escalar ali. Okay? O vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade, mas a aceleração escalar não é a derivada da velocidade escalar. Ok? Bom, daqui a pouco eu vou explicar por que isso. Aqui está só um desenho da situação. Então, aqui é a trajetória da partícula. A gente já viu que o r de t é um vetor indo da origem até a posição onde ela está. O vetor velocidade, como ele é o r', a gente viu agora há pouco que a derivada do r dá justamente um vetor tangente, né? Então, o vetor velocidade vai ser sempre tangente à curva, okay? Porque o vetor velocidade vai apontar na direção em que você está indo naquele instante, né? Okay? Então, nesse instante aqui você está vindo para cá, a partícula está vindo para cá, né? Nesse ponto aqui, a partícula estaria descendo, aqui estaria para cá, então o vetor velocidade vai sempre apontar na direção que a curva está virando. O vetor aceleração, não. O vetor aceleração não precisa apontar tangente à curva, em geral ele não vai apontar tangente à curva. Lembrem de física que força é massa vezes aceleração, né? Então a aceleração vai estar sempre apontando na mesma direção da força que faz o movimento, que causa o movimento. Então, por exemplo, você pode imaginar que se a partícula está fazendo uma curva para cá, tem alguma curva puxando, alguma força puxando ela para o lado de cá, né? Senão ela continuaria em linha reta para lá. Então a aceleração tem que estar puxando sempre para dentro da curva. Okay? Então nesse trecho aqui a aceleração vai estar sempre para o lado de cá. Aqui que a cavidade virou para lá, para a partícula fazer uma curva assim, virada para lá, precisa ter uma força para cá, né? Então nesse trecho aqui a aceleração estaria para o lado de lá. Ok? Bom, qual que é a relação exata entre essa aceleração aqui e a velocidade? Bom, como a gente falou agora há pouco, tá? Vamos pegar uma situação bem simples em que a velocidade escalar seja constante. Okay? Então, o vetor velocidade pode estar variando, porque você pode estar indo uma hora para um lado, uma hora para o outro, mas digamos que você esteja indo sempre com a mesma velocidade em termos numéricos. Então sempre a 2 metros por segundo, por exemplo. Então, às vezes está indo a 2 metros por segundo para cá, depois 2 metros por segundo para cá, etc. Então, o vetor velocidade vai mudar, mas a velocidade escalar vai ser sempre 2 metros por segundo. Bom, mas a velocidade escalar é o módulo de v, né? Então, essa função vetorial v de t tem módulo constante. E a gente viu que, agora mesmo, que quando o módulo é constante, a derivada é perpendicular ao próprio vetor, né? Então, a derivada dessa função v, que dá justamente o vetor aceleração, vai ser perpendicular ao próprio v. Ok? Então, vocês observam que em uma dimensão, se eu tivesse velocidade constante, a aceleração teria que ser zero. Ok? Aqui não. No plano, se eu tenho uma velocidade escalar constante, isso só significa que a aceleração vai ser perpendicular ao vetor velocidade, ou perpendicular à curva, né? Já que o vetor velocidade é tangente à curva, a aceleração seria perpendicular à curva. Okay? Então seria o que a gente chama de uma aceleração centrípeta. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: se o vetor aceleração for exatamente perpendicular à curva, okay, a velocidade escalar seria constante. Okay? Se, ao invés de ser perpendicular, ele tiver um pouquinho para cá, okay, então projetando ele para lá, ele tiver alguma componente na mesma direção do vetor velocidade, a velocidade escalar vai estar aumentando. Se o vetor aceleração tivesse para trás aqui um pouquinho, então teria uma força meio que puxando, segurando o objeto, então a velocidade escalar diminuiria. Okay? Então, no plano, no espaço, o vetor aceleração é mais complexo do que era em uma dimensão. Okay? Teria uma componente centrípeta, que simplesmente faz o vetor mudar de direção, mas sem alterar o valor da velocidade. E também poderia ter componentes tangenciais, tá, para cá ou para lá, que se tiver uma componente tangencial para cá, vai acelerar o objeto, se tiver uma componente tangencial para o outro lado, desaceleraria o objeto. Okay? Integrais também são bem úteis no estudo do movimento, porque se você tem, por exemplo, que a derivada de r é v, então a integral de v tem que dar r, né? Okay? Então,
Exatamente isso que acontece. Integral de V daria R, mas se você tiver integral definida de T1 até T2, vai dar R calculado em T2 menos R calculado em T1, que é justamente o ΔR. Okay? Então, integral da velocidade, vetor velocidade, no tempo T1 até no tempo T2 vai dar ΔR. Aqui tem, por exemplo, digamos que eu tenho uma partícula percorrendo essa curvinha aqui. Okay? Tomem cuidado que o ΔR é simplesmente a diferença entre a posição inicial e a posição final. Então seria esse vetor vermelhinho aqui, ok? Que não é a mesma coisa que a distância percorrida. Okay? Se você integrar a velocidade escalar, não o vetor velocidade, a velocidade escalar, aí você obtém o ΔS, que aí é a distância realmente percorrida ao longo de toda a curva. Okay? Que não é a mesma coisa que a distância entre o ponto final e o ponto inicial, porque você pode fazer meio que uma voltinha assim e voltar para perto do ponto inicial, mesmo tendo andado bastante. Okay? Então, é isso que a gente tem. Vetor velocidade vai ser sempre tangente aqui. A integral do vetor velocidade vai levar em consideração todas essas mudanças de direção, tal que vai dar simplesmente o ΔR, que vai ser um vetorzinho ligando o ponto inicial até o ponto final. Integral da velocidade escalar, aí dá a distância percorrida, que não é a mesma coisa que o módulo de ΔR, obviamente, né? Porque o ΔR é pequenininho, a distância percorrida foi bem maior. Vamos ver um exemplo. Estou dando aqui uma fórmula que descreve a posição R de um objeto em função do tempo t. Okay? Digamos que as componentes, ou R, estão em metros, o tempo esteja em segundos. Eu quero calcular a posição, vetor velocidade, velocidade escalar, vetor aceleração e aceleração escalar, nesse instante aqui, π sobre 2 segundos. Okay? Bom, calcular a posição não tem segredo, né? É só pegar esse valor de t, substituir ali e fazer as contas. Okay? Então, π sobre 2, aqui está dividido por 2, então vai virar π sobre 4, cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, com aquele 2 vai virar raiz de 2, sendo a mesma coisa. Então, dá esse vetorzinho aqui. Okay? Ou seja, nesse instante, o objeto está no ponto de coordenadas raiz de 2 e raiz de 2. Vetor velocidade. Vetor velocidade é a derivada do R, certo? A gente acabou de ver. V é igual a R'. Então, volta lá para a fórmula do R em termos de t, deriva isso aqui. Okay? Então, aqui derivada de cosseno vai dar menos seno. Como tem esse t sobre 2 aqui dentro, usa a regra da cadeia, vai derivar isso aqui também, vai sair um meio para fora, que vai cancelar com aquele 2. No final vai dar menos seno de t sobre 2. E aqui é a mesma coisa, vai dar cosseno de t sobre 2. Substitui aquele valor de t, seno, aqui vai dar seno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, mesma coisa ali, então vai dar esse valorzinho aqui. Vou botar aqui esse desenho para a gente interpretando o que está acontecendo. Essas parametrização aqui, a gente já viu que dá um círculo, né? Então, aqui de raio 2, aqui não seria esse círculo aqui. Naquele instante, o vetor posição deu isso aqui. Então, isso aqui é justamente um vetor aqui nessa diagonal aqui. Então, seria justamente esse vetor R aqui. Esse ponto aqui teria coordenadas raiz de 2 e raiz de 2 ali. Esse vetor V deu essas coordenadas aqui. O I está negativo, o J está positivo, então ele vai ficar um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para cima. Então, na verdade, como isso aqui é igual àquilo em módulo, vai ser exatamente nessa diagonal aqui de 45 graus. Então, vocês podem ver que dá exatamente perpendicular ao raio, que faz sentido, né? Porque se isso aqui é um círculo, algo que seja tangente à curva vai ser perpendicular ao raio. Ok? E agora, eu quero a velocidade escalar. Ok? A velocidade escalar é o módulo do vetor velocidade. Okay? Então, pega aqui raiz quadrada, aqui é o vetor velocidade, né, em função de t. Tira a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais aquilo ali ao quadrado. Só que aqui eu tenho seno ao quadrado de uma coisa, mais cosseno ao quadrado da mesma coisa. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vocês sabem que dá 1. Então, isso aí vai dar raiz de 1, que é 1 metro por segundo. Ou seja, o objeto está percorrendo essa trajetória aqui com uma velocidade de 1 metro por segundo. E está constante, né? Embora aqui tivesse calculado em termos de t, o t acabou desaparecendo. Então a velocidade está indo sempre velocidade constante. O vetor velocidade vai estar variando, certo? Nesse instante ele está para cá. Mas se eu jogar um outro t aqui, vou obter um outro ponto com outro vetor velocidade sempre tangente aqui, mas ele vai variando.
mas a velocidade escalar está constante. O vetor aceleração é a derivada do vetor velocidade. Então volta lá para o vetor velocidade em termos de t, deriva isso aqui, de novo pela regra da cadeia, esse meio vai sair para fora, então vai dar menos meio cosseno de t sobre 2 na direção i, derivando aqui vai dar menos meio seno de t sobre 2 na direção j. Substitui o valor de t, você obtém aquele vetorzinho ali, que tem o i negativo, o j negativo, então vai estar um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para baixo. Esse valor aqui é menorzinho do que aquele, né? Então vai ficar um vetorzinho um pouquinho menor. E como eu falei, o fato da velocidade escalar estar constante me garante que o vetor aceleração vai estar sempre vai ter só componente centrípeta, vai estar exatamente perpendicular à curva. Então, aqui vocês podem ver que esse vetorzinho aqui é exatamente perpendicular à curva, ele na verdade vai estar na direção oposta ao r. Tá, ok? Mas isso só está acontecendo porque a velocidade escalar deu constante. Qual a aceleração escalar? Aceleração escalar é o módulo do vetor aceleração. Okay? Então pega isso aqui, tira o módulo, então raiz quadrada disso ao quadrado, mais aquilo ao quadrado, de novo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai dar 1, vai sobrar só aquele 1/4, raiz de 1/4 vai dar 1/2. Então a aceleração escalar, o tamanho desse vetor aceleração é meio metro por segundo ao quadrado. Okay? Então é isso. Okay? Não tem grande segredo, é só usar as fórmulas e ir fazendo com cuidado. Outra aplicação importante dessas funções vetoriais é justamente estudo de curvas. Okay? Então digamos que eu tenho uma curva aqui, certo? Descrita por uma certa função r de t, entre um tempo t1 até um tempo t2. Okay? E a gente já viu que se eu derivar, pegar o r', o r' vai dar sempre um vetor tangente à curva, né? Okay? Mas não necessariamente de tamanho 1. Mas se eu pegar esse vetor r', que já é tangente à curva, e dividir pelo módulo dele mesmo, ou seja, pelo comprimento dele, ele vai passar a ter comprimento 1, né? Então isso aqui vai ser um vetor que vai continuar tangente à curva, e agora vai ter tamanho 1. Então a gente chama ele de vetor tangente unitário, e em geral representa assim por um t chapéu, esse chapéu é só para indicar que ele é unitário. Tá, ok? Então tá aqui, com essa fórmula você obtém esses vetorzinhos aqui, vai ser sempre um vetor tangente à curva, sempre de tamanho 1, e ele vai estar apontando sempre no sentido em que o t aumenta. Então, se o t, a curva está vindo daqui para lá, à medida que o t aumenta, então o vetor t vai estar apontando para o lado de cá. Se a curva estivesse no sentido oposto, o t viraria para o outro lado. Bom, se eu pegar esse vetor t agora, derivar ele e dividir pelo módulo dessa derivada, a gente vai obter um outro vetor que a gente vai chamar de n chapéu, que é o chamado vetor normal unitário. Tá, okay? Esse normal aqui é só uma outra palavra para perpendicular, tá? Porque vai ser um vetorzinho sempre perpendicular à curva, e ele vai estar sempre apontando para o lado que ela vira. Então, se aqui ele está virando para o lado de cá, então vai ser perpendicular para o lado de cá. Nesse trecho aqui que ela está virando para o lado de cá, vai estar apontando para esse lado daqui. Tá, okay? Por que esse vetor n vai ser perpendicular à curva? Porque justamente, como esse vetor t é unitário, o tamanho dele vai ser sempre 1, tá? Então o módulo dele vai ser sempre 1, então vai ser constante, né? Se o módulo é constante, a gente viu aquela propriedade que garante então que a derivada dele vai ser perpendicular a ele mesmo. Então a derivada do t vai ser perpendicular ao t, a derivada do t está justamente aqui, né? Então okay, isso aqui vai ser só um número que vai multiplicar, só vai aumentar ou diminuir o vetor, mas não vai alterar a direção dele. Então, se isso aqui era perpendicular ao t, então esse vetor aqui também vai ser perpendicular ao t. Okay? Então, vão ser sempre perpendiculares esses dois vetores. Como o t era tangente à curva, o n vai ser então perpendicular à curva. Okay? E unitário justamente porque eu dividi pelo comprimento vai dar ajustar o tamanho para ficar tamanho 1. Okay? Então, isso aí é bem útil. Te permite, por exemplo, achar reta tangente à curva, por exemplo, com vetor tangente, você consegue facilmente montar a reta tangente. Ou então, às vezes, você quer alguma coisa na direção perpendicular, com esses vetorzinhos você sabe como montar. Outra coisa que vai ser bem importante para a gente depois é calcular o diferencial de comprimento de arco. Okay?
Como a gente viu agora há pouco, se eu fizer uma variação no tempo, dt, uma variação infinitesimal, digamos que eu esteja nesse ponto aqui, depois de uma variação infinitesimal de tempo, eu movi para um outro ponto ali, então o x vai ter aumentado uma quantidade de dx, o y vai ter aumentado uma quantidade infinitesimal dy, e eu teria um vetor dr aqui, né, ligando daqui para lá, e o comprimento dele, certo? O comprimento desse vetorzinho vermelho ali, inclinado, que no limite infinitesimal seria igual a um pedacinho da curva, é o chamado diferencial de comprimento de arco, ok? Então, como esse que a gente representa como um ds, como ele é justamente o módulo, o comprimento do vetor dr, que é aquele vetorzinho ali, que tem componentes dx, dy, então o comprimento dele vai ser justamente raiz quadrada, aplica Pitágoras nesse triângulo, de dx quadrado mais dy quadrado, ok? E como a gente já viu também que o dr é r' dt, então o módulo disso aqui viraria o módulo de r' vezes módulo de dt, só que o dt já é real, já é positivo, então fica só módulo de r' vezes dt, ok? E da mesma forma, dx pode ser escrito como x' dt, dy como y' dt, então ficaria aqui x', y', o dt ao quadrado daqui e dali, posso botar em evidência, tirar da raiz, fica aquilo ali. Então guardem com cuidado essas fórmulas aqui para o diferencial de comprimento de arco, que depois a gente vai usar bastante. Sabendo o diferencial do comprimento de arco, eu posso agora calcular o comprimento da curva. Ok? Então, o comprimento da curva, seria o comprimento de arco, vai ser a integral do diferencial de comprimento de arco. E aí, como isso aqui pode ser dado por essas fórmulas todas, então eu tenho, usando, por exemplo, essa fórmula aqui, ds eu posso trocar por módulo de r' dt, então eu obtenho essa fórmula aqui para calcular o comprimento de curva. Ou posso escrever explicitamente aqui em termos de x', y', ficaria essa outra fórmula aqui. Vamos ver um exemplo disso. Estou dando aqui essa fórmula, essa função vetorial, e eu estou dizendo que ela descreve uma espiral. Ok? Daqui a pouco eu mostro para vocês uma figura dela. Mas vamos só tentar entender por que isso aí dá uma espiral. Digamos que ao invés dessas exponenciais aqui, eu tivesse uma constante r. Okay? Então eu teria r cosseno na direção i, r seno na direção j, que a gente já viu que descreve justamente um círculo, né? Ok? É uma parametrização de um círculo. Se ao invés de r eu tiver um e elevado a t, então o que vai acontecer? À medida que t variar, isso aqui que seria uma constante r, na verdade vai estar aumentando. Okay? Então, enquanto o cosseno e o seno tendem a fazer o vetor girar, isso aqui está aumentando o comprimento dele, aumentando o raio, digamos assim. Então é como se eu estivesse girando, mas me afastando cada vez mais da origem, então vai gerar justamente uma espiral. Ok? Bom, de qualquer modo, depois a gente vai ver a figura. O que eu quero agora é que vocês calculem o vetor posição, o tangente unitário, o normal unitário no tempo zero e calcular o comprimento da curva de t igual a zero até t igual a π. Bom, vamos lá. Vetor posição, não tem segredo, né? É só pegar aquele tempo zero, substituir lá na fórmula, vou ter isso aqui, exponencial de zero dá 1, cosseno de zero dá 1, seno de zero dá 0, então isso aqui vai sumir, então vai sobrar só 1 na direção i, ok? O que significa que naquele instante, o ponto vai estar eu vou ter um ponto de coordenadas 1 e 0, né? Porque não tem componente j, então vai estar no ponto 1, 0. Eu quero calcular agora o vetor tangente unitário. Tangente unitário, a gente precisa primeiro calcular a derivada do r. Okay? Então pega isso aqui, deriva componente por componente, então deriva isso aqui, lembra de usar a regra do produto, vai dar aquilo ali. Deriva isso aqui também, usando a regra do produto, vocês vão obter aquilo. Substitui o t igual a zero, joga aqui, ali, vocês vão ver que vai dar esse vetor i mais j. Ok? Então r' nesse instante dá i mais j, o que significa que o vetor tangente unitário nesse instante específico vai ser justamente o r', que deu i mais j, dividido pelo módulo dele, calculou o módulo disso aqui, vocês vão ver que vai dar raiz de 2. Então tá aqui, o tangente unitário vai ser esse vetorzinho aí, i mais j sobre raiz de 2. Eu vou precisar também calcular o módulo disso aí. Aí aqui a coisa fica feia, né?
para calcular o módulo desse vetor aqui, vou precisar tirar a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais aquilo ali ao quadrado, que tende a ficar uma coisa horrível. Mas aqui eu já dei uma simplificada. Aqui, pega isso aqui, expande ao quadrado, então eu vou ter o quadrado disso aqui, mais 2 vezes aquilo, mais quadrado do segundo. Todos os termos vão ter a exponencial ao quadrado, que é a exponencial de 2t, eu já estou botando aqui em evidência. Ok? Então, por exemplo, isso aqui ao quadrado daria exponencial de 2t, cosseno ao quadrado. Quadrado disso aqui vai dar exponencial de 2t, que eu botei lá em evidência, seno ao quadrado. 2 vezes esse vezes aquilo vai dar isso aqui, vezes aquela exponencial que eu botei para fora. Aqui é a mesma coisa. Então, okay, isso aqui vai dar exponencial de 2t, vezes seno ao quadrado está aqui de novo. Agora eu vou ter mais 2 vezes isso, vezes aquilo, vai dar esse termo. Esse aqui ao quadrado vai dar aquele termo com aquela exponencial em evidência, etc. Tá com uma cara horrível, mas felizmente esse menos 2 cosseno seno vai cancelar com aquele mais 2 cosseno seno. Esse cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Aqui eu tenho seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1 também. Então, essa expressão aqui vai simplificar, vai virar simplesmente 2. Aí, quando eu tirar a raiz da exponencial de 2t vai virar exponencial de t de novo, e aquele 2 vai virar raiz de 2. Ok? Então, o que parecia que ia ficar horrível, acabou ficando até bonitinho. Um vetor tangente unitário, então. Aqui era o tangente unitário naquele tempo específico ali. Okay? Para achar o n, eu vou precisar do tangente unitário em função de t mesmo, em todos os tempos. O tangente unitário, de novo, R' sobre o módulo dele mesmo, então vou pegar aqui a fórmula toda do R' em função do tempo, dividir pelo módulo dele que deu isso aqui. Quando eu pegar isso, dividir por isso, essas exponenciais aqui vão cancelar com aquela, então vai sobrar cosseno menos seno na direção i sobre o raiz de 2, e seno mais cosseno na direção j sobre raiz de 2. Okay? Então está aqui a fórmula para o tangente unitário num instante t qualquer. Vamos em frente. Essa aqui é a mesma fórmula que eu acabei de obter, né? Só repetir aqui para facilitar. Agora eu preciso da derivada desse tangente unitário. Okay? Então pega isso aí e deriva. Okay? Então derivando aqui, de novo, faz componente a componente. Derivando isso aqui vai dar menos seno e menos cosseno sobre aquele raiz de 2. Derivando isso aqui vai dar cosseno menos seno sobre raiz de 2. No tempo zero, faz as contas, substitui t igual a zero ali, vai dar esse vetorzinho aqui. O módulo dele, calcula aí, vocês vão ver que vai dar 1. Então, o vetor normal unitário, que é o t' dividido pelo módulo dele, vai dar isso aqui, dividido por 1, vai dar aquilo ali mesmo. Então, está aí o vetor normal unitário naquele instante t igual a zero. Por último, eu queria o comprimento da curva. Então, é só jogar qualquer uma daquelas fórmulas que a gente viu. Okay? Então, vou ter integral do módulo de R' do tempo inicial até o tempo final. Eu tinha pedido de 0 até π. Módulo de R', a gente viu que tinha dado essa exponencial vezes raiz de 2. Calcula essa integral aqui, vocês vão ver que vai dar aquele valor que dá aproximadamente 31,3. Então, o comprimento dessa curva nesse intervalo dá 31,3 unidades de comprimento que tiverem sendo usadas. Okay? Eu tinha prometido mostrar para vocês a cara dessa espiral. Okay? Tá aqui um pedacinho dela, só o pedaço de 0 a 2π. Okay? Então, realmente, ela começa aqui no tempo zero. Ela está ali no ponto 1, 0. Okay? Porque o R tinha dado I, né? Então, ponto 1, 0. O vetor tangente tinha dado I mais J sobre alguma coisa. I mais J quer dizer que é exatamente aqui 45 graus, então a curva está saindo aqui na direção de 45 graus. O vetor normal unitário deu menos na direção I, mais na direção J, então vai ficar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para cima. Então, realmente dá para perceber que está perpendicular ao vetor tangente aqui, né? Okay? E a curva faz isso aqui, que como eu falei, o cosseno e o seno fazem o vetor ir girando, mas a exponencial vai fazer o módulo ir crescendo. Okay? Então ela vai se afastando cada vez mais da origem. Então eu estou girando e me afastando cada vez mais da origem. Então vai ficar, se eu continuasse, vai ficar girando assim, se afastando cada vez mais. Okay? Então realmente dá uma espiral. Então é isso. Esse exemplo foi trabalhoso. Okay?
E, em geral, exceto quando você tem uma curva muito simples, tipo uma reta, um círculo e tal, em geral esses problemas de calcular vetor tangente, comprimento de curva, etc., são trabalhosos mesmo. Porque as fórmulas são bem simplesinhas, mas quando você começa a desenvolver aquele monte de derivadas, tende a ficar trabalhoso. Ok? Mas é isso aí mesmo, não se assustem se aparecer algum exercício assim pela frente. Ok, parar por aqui, a gente não vai se aprofundar muito nessas funções vetoriais de uma variável, a gente só vai usar isso que a gente viu para depois estudar campos vetoriais, que vai ser o nosso próximo assunto.